Lá, a Bíblia é mesmo um texto enigmático. Veja como esse texto agora, o Deuteronômio, nos causa dúvidas, né? Qual o significado disso? Se um homem estiver brigando com seu irmão e se aproximar a mulher de um deles, e para defender seu marido daquele que lhe dá socos, estender sua mão e agarrar o outro por suas vergonhas, sua genitália, né? Como mostra o desenho aqui do lado, tu lhe cortarás a mão sem compaixão. Ora, é um pouco demais, né, imaginar um texto assim, né, que a mulher tem a sua mão cortada porque, tentando defender o marido de um agressor, segura-lhe os órgãos genitais no seu ponto mais fraco e certamente impediu que ele continuasse a maltratar ou agredir o seu marido. Então, como é que ela pode ser punida de maneira tão grave? Será porque a Bíblia costuma ser muito misógina, né? Sempre muito dura com as mulheres? Será que basta isso para explicar essa passagem? Talvez não. Talvez precisa de um pouco mais de atenção para a gente entender onde é que ela quer chegar. É por isso que eu te convido, então, a logo aí se inscrever no nosso canal, acompanhar os nossos vídeos, dar o seu like se quiser, se gostou, o seu comentário, sua pergunta. Quem sabe você tem aí um outro versículo bíblico que te incomoda, você leu ou não entendeu. Faz isso. Vamos então agora então entender esse texto, Deuteronômio 25, de 11 a 12. Ora, assim como nós nos escandalizamos desta lei, podemos dizer que os homens de séculos atrás, da Idade Média, também se escandalizavam que esta lei pudesse ser aplicada de maneira tão dura. E assim tentaram achar uma explicação, uma maneira de encontrar uma solução para esse dilema, esse escândalo que esta lei trazia. Portanto, eles disseram assim: não, o que se está pedindo é uma recompensa material por aquilo que equivaleria, digamos, ao trabalho da mão de uma mulher. Isto é, se tivesse amputado a sua mão, aquele que era o proprietário de sua mulher, portanto, o seu marido, né, deveria recompensar o adversário com um valor monetário equivalente. Então, digamos que amputar a mão era uma metáfora para fazer uma amputação monetária, isto é, uma retirada de dinheiro que seria um valor equivalente ao trabalho da mão da mulher. É uma maneira assim de dar uma contornada no problema e evitar a amputação. Outros chegam a admitir que a amputação poderia ser até possível, mas somente em caso extremo, porque não era propriamente uma punição, mas uma forma de especificar aqueles que tinham sido agredidos até onde se poderia ir no caso de uma mulher não somente segurar a sua genitália, mas ameaçar a sua vida ou a sua capacidade de procriação, portanto, danificaria, prejudicaria grandemente a sua existência. Portanto, para evitar que a mulher continuasse agarrada na genitália, seria permitido até amputar a sua mão. Podia tentar de tudo. Amputar a mão seria a última coisa a fazer. As duas soluções mostram que essa lei causava, sim, dificuldade mesmo àqueles que, na Idade Média, liam esse texto e se perguntavam por que algo tão grave teria que ser feito a uma mulher que tentava apenas salvar, digamos, a pele do seu marido. As interpretações modernas desse texto, elas gozam de um pouco mais de privilégios, porque afinal, hoje nós possuímos conhecimentos mais profundos a respeito não somente da língua hebraica antiga, como também da língua falada no tempo em que a Bíblia foi escrita pelos povos vizinhos. Então, com isso, a gente pode conhecer um pouco mais do âmbito cultural, do momento em que ele foi escrito, e assim achar soluções, quem sabe, mais plausíveis àquelas dificuldades que encontramos na Bíblia. É por isso que, então, nessa passagem especial, nós deveríamos levar em conta dois aspectos. Um é que a palavra mão, em hebraico, assim como em muitas outras línguas do Oriente Antigo, era também usada para se referir ao órgão genital. No caso mão, existe em hebraico dois termos, mão ou palma da mão. Então, a palma da mão costumava ser usada também para os órgãos genitais, não somente o termo mão, yad, mas também o termo kaf, como mão, como palma da mão em hebraico, também eram utilizados para falar dos órgãos genitais. Ora, aí a gente já pode imaginar que existe já uma nuance de proporção. A mulher agarra os órgãos genitais masculinos e ela vai ser punida na sua mão, kaf, ou, quem sabe, nos seus órgãos genitais. Mas a gente não pode imaginar que poderíamos amputar os órgãos genitais de uma mulher. Portanto, ainda teríamos que compreender melhor o que é que este verbo que fala amputar realmente significa. É quando descobrimos que este mesmo verbo também é utilizado em outros contextos para falar de raspagem. Quando a gente vai raspar algo, o verbo é o mesmo. Portanto, a gente pode imaginar que a solução estaria mais próxima de algo como raspar os órgãos genitais femininos da mulher que havia segurado os órgãos genitais
do homem. Mas por que raspar os órgãos genitais da mulher poderia ser algo que corresponderia a uma punição? Essa é uma outra questão a descobrir. Ora, modificando então, portanto, a tradução do nosso texto, a gente teria um texto assim: será raspado os seus pelos pubianos, ao invés de dizer que ela teria sua mão amputada. Então, a gente entenderia que aqui estamos mais perto daquilo que a lei de Talião sugere, que é olho por olho, dente por dente. Ela causou um dano segurando a vergonha, né, os órgãos genitais masculinos, e ela também será castigada nos seus órgãos genitais, raspando os seus pelos. Aí a gente teria que entrar em outro contexto. Porque raspar os pelos seria, portanto, uma punição equivalente? Ora, no mundo antigo, raspar os pelos do corpo era uma maneira de infligir uma humilhação ainda maior. Por exemplo, os prisioneiros eram levados nus com o pelo raspado. Se alguém raspava a sua cabeça, era um modo também de humilhar-se. Era uma maneira de colocar-se diante do outro de desnudo. Era essa nudez dos seus próprios pelos, que era, digamos, o sintoma de vergonha. Portanto, a mulher causou vergonha segurando os órgãos genitais do adversário do seu marido, e agora ela terá os seus órgãos genitais também com os seus pelos raspados, uma maneira de infligir a ela uma vergonha semelhante. Desta vez, provavelmente, uma vergonha frente ao seu marido, o único que teria acesso, digamos, a esta visão, né, dos seus pelos pubianos raspados. O que importa é que a gente recupera com esta tradução uma compreensão mais próxima daquilo que deve ter sido mesmo os seus originais. Afinal, é a nossa tradução que não consegue mais acompanhar o modo cultural com que o homem bíblico, o homem que escreveu, o homem desta época, compreendia as relações de vergonha, que é algo muito cultural, algo muito próximo de cada região, de cada lugar do mundo, e a relação também que as palavras possuem no seu vocabulário. Então, dessa forma, há um modo de dizer raspar os seus pelos pubianos, a gente poderia dizer um modo eufemista, dizendo, em vez de falar da sua genitália, fala da palma da mão. Assim, no caso do homem, em vez de falar da sua genitália, fala de suas vergonhas. E a gente então entende que esse texto, sendo traduzido desta maneira, nós resolvemos o problema da desproporção da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e também salvamos a nossa compreensão de um texto que ficaria, de certo modo, distorcido, porque teríamos atribuído à Bíblia uma vontade de misoginia ou uma desproporção que descaracteriza inclusive o próprio texto, que costuma ser, nesse sentido, muito mais voltada a uma proporcionalidade da culpa e da punição do que propriamente algo que reflita essa amputação da mão da mulher no caso do crime que ela cometeu. Então fica aí a dica para que a gente possa ter mais cuidado ao ler a Bíblia e não levar, digamos assim, não tomar conclusões assim muito rápidas, né? Precisa um pouco de estudo, aprofundar para compreender um pouco mais. Fica a dica.